Irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos. Motivo de muita alegria para mim estar aqui hoje, podendo pregar essa palavra de Deus, esse privilégio, não somente uma oportunidade. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas, tenho 23 anos, sou bem jovem, é verdade, mas que essa palavra possa ser pregada hoje com sabedoria e com compromisso. Nós estamos estudando nas quartas-feiras, meus irmãos, algumas disciplinas espirituais. Já estudamos sobre oração, estudamos quarta-feira passada sobre evangelismo com nosso irmão Edilson, que aqui está na frente, e hoje nós iremos tratar de algo também muito importante, que é o serviço cristão. Essa é uma disciplina importantíssima, meus irmãos, e nós devemos encará-la não somente como um ato específico, mas com todo um estilo de vida, todo um proceder diário. Eu não sou tão bom quanto o pastor Renan para criar introduções com as coisas da minha vida, então tive que buscar muitas coisas, algumas histórias, e consegui me deparar com algo muito importante, uma história que realmente tocou meu coração e tem muito a ver com o assunto que nós iremos falar hoje. Essa história conta que uma mãe de 26 anos, ela parou ao lado do leito do seu filhinho, que estava sofrendo de leucemia, estava nos seus últimos momentos de vida. Embora o coração dela estivesse cheio de tristeza, cheio de angústia, ela também nutria um forte sentimento de determinação. Ela, como qualquer mãe, gostaria que seu filho crescesse, fosse feliz, realizasse os seus sonhos. Então, um dia ela se sentiu motivada por isso e decidiu perguntar ao seu filho: meu filho, o que você gostaria de ser quando crescer? Qual é o seu grande sonho? E, para surpresa da mãe, o filho respondeu: mãe, eu sempre sonhei em ser um bombeiro. Esse é meu grande sonho, ser um bombeiro. E ela sorriu, pensando que talvez esse sonho não pudesse ser realizado, uma vez que ele estava muito enfermo, mas decidiu fazer algo para tentar transformar esse sonho em realidade. Ela foi ao corpo de bombeiros na cidade e conseguiu falar com o chefe do corpo de bombeiros, e então lhe explicou toda a situação, mostrou que o filho estava no último estado já, e perguntou se ele poderia um dia levar o garoto para dar uma volta no quarteirão, no carro de bombeiros, para ele se sentir feliz. Então, para surpresa dela, o bombeiro olha nos seus olhos e fala: veja só, eu posso fazer muito mais que isso. Se você me prometer que às 7 horas da manhã ele estará pronto, nós iremos buscá-lo, iremos trazer ele para o nosso caminhão e dar uma volta no quarteirão, e depois irmos ao quartel e atender as chamadas de incêndio. Mas eu digo mais para a senhora: se a senhora quiser, nós poderemos, inclusive, pegar as medidas dele para mandar fazer algum uniforme, chapéu, bota, casaco, o que for. Eu quero que ele se sinta verdadeiramente um bombeiro. E, para a surpresa da mãe, isso aconteceu. Quando ela voltou e viu o garoto lá sendo levado pelo bombeiro, encheu de lágrimas nos olhos dela, ficou muito feliz, porque quando ele foi, o bombeiro o escoltou desde o hospital até o carro dos bombeiros, e depois deu uma volta no quarteirão, foi até o quartel, e lá recebeu 3 chamadas de incêndio. Cada chamada de incêndio ele foi em um veículo diferente. Primeiro ele foi no carro dos bombeiros, no caminhão dos bombeiros, depois ele foi na van dos paramédicos, e por fim ele foi no carro particular do chefe do corpo de bombeiros. Então ele voltou para casa totalmente feliz, realizado, o seu sonho estava realizado, ele não precisava de mais nada, segundo ele, e a sua mãe ficou muito feliz, e esse fato tocou tanto o coração dele, que ele sobreviveu 3 meses mais do que os médicos haviam previsto. E conta a história que uma noite as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente, ele começou a se sentir mal, e a enfermeira daquele lugar ligou para sua mãe: diga, venha cá que ele está nos seus últimos momentos. Então a mãe lembrou-se daquele sonho que o filho teve, daquele momento de realização, e pensou: por que eu não posso chamar o bombeiro para vir nesse último momento aqui falar com ele? E foi isso que ela fez. Mas, para a surpresa dela, quando ela perguntou se ele podia ir lá somente para falar algo, dar algum abraço, ter algum momento com o garoto, ele falou que poderia fazer muito mais que isso. Ele disse que estaria lá em 5 minutos,
que quando ouvisse o som da sirene, não deixasse que ninguém no hospital ficasse alarmado com isso, que era apenas o corpo de bombeiros indo visitar mais uma vez um dos seus mais respeitáveis integrantes. E então ele falou: por favor, eu te peço que deixe a janela do quarto aberta. Então eles chegaram depois, com aquelas escadas gigantes, subiram a escala até o quarto do garoto e subiram 16 bombeiros. Estavam lá, com a permissão da mãe, abraçaram-no, falaram que o amavam e muitas outras coisas. E com um sopro final, o garoto olha fundo nos olhos do bombeiro e pergunta: chefe, eu sou verdadeiramente um bombeiro? E o chefe então olha para ele e fala: você é um dos melhores. E com essas palavras a criança sorri e fecha os olhos pela última vez. Mas e você, meu irmão? Diante do pedido de seus parentes, de seus pais, de seus filhos, de seus amigos, de até um desconhecido, qual tem sido a sua resposta diante de necessidade de serviço? Você tem respondido: eu posso fazer mais que isso? Você tem refletido que se sua vida é verdadeiramente uma vida de serviço ao próximo, você é verdadeiramente um servo de Deus? O serviço ao próximo, ele é, na minha opinião, uma das disciplinas mais importantes que existem, uma das características mais essenciais de um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele vive ansioso para levar ou ajudar a levar as cargas daqueles que precisam. Ele anda ansioso para consolar os que precisam de consolação. Mas servir a Deus não é uma tarefa para os casualmente interessados, não é algo que pode se fazer com facilidade. Servir a Deus é algo custoso, irá te custar tudo, porque Deus ele quer servos que deem prioridade total a Ele, não somente um passatempo, não somente o resto de seu tempo no dia a dia. A disciplina do serviço também não é uma disciplina a curto prazo, né? Muitas vezes as pessoas falam que servir a Deus é fácil, que até alguns se autoafirmam: eu sou um servo de Deus, mas muitos não idealizam o custo que isso tem. Muitos, eles não idealizam que isso não é uma atitude específica, mas todo um proceder diário. Assim também são todas as outras disciplinas espirituais que nós estamos estudando aqui. E existem muitas maneiras de servir ao próximo. Nós podemos servir em nossas designações de igrejas, nós podemos servir em nossas casas, em nossos trabalhos, faculdades, na rua, onde quer que seja, meus irmãos. Nós devemos pedir orientação ao Espírito de Deus para saber como ajudar, a quem ajudar e onde ajudar. Com frequência, o serviço mais importante que a gente pode desempenhar, ele é demonstrado através de bons e simples atos diários. E ao se dedicar a servir outras pessoas, não somente você estará abençoando a vida do próximo, mas estará sendo abençoado. Sua capacidade aumentará, seu coração se encherá de amor e você estará mais parecido com o nosso Senhor e Salvador. Mas quando se fala em serviço cristão, se imagina muitas coisas que a gente pode refletir, se imagina diversas coisas que a gente pode pregar. Mas hoje eu gostaria de falar em específico sobre duas coisas que me chamam muita atenção. E a primeira delas é que se espera que todo cristão sirva. Assim eu uso o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meu irmão, perceba claramente que todo cristão é chamado para servir. Nós podemos entender através desse texto que o sangue do nosso Senhor, ele nos purifica para que sirvamos a Deus. Em outras palavras, nós podemos concluir que o sangue de Cristo nos purifica com a finalidade de servirmos a Deus. O verbo grego usado aqui nessa passagem significa servir a Deus executando tarefas ou deveres religiosos. E isso pode ser de diversas maneiras. Existem diversos trabalhos, diversos serviços, diversas atividades. Mas todas elas, na minha opinião, se dividem em dois tipos. A primeira delas são aquelas públicas ou abertas, que são talvez aquelas mais visíveis, a que a gente pode perceber melhor. Posso destacar o ministério de pregação, o ministério do ensino, o próprio irmão que dá seu testemunho na igreja. Como é algo bem visível, isso carece de alguns cuidados especiais.
Há o perigo, há a tendência da pessoa se achar boa o suficiente, há o perigo da pessoa querer glória para si mesmo, ou até mesmo ser tomado por um sentimento de soberba, achando que é talvez melhor do que outra pessoa. Mas também há aqueles serviços privados ou fechados, que são aqueles mais interiores, mais reservados. Nós podemos destacar entre esses serviços o rapaz que opera a mesa de som, a própria filmagem, o ministério de divulgação, o pessoal que varre a igreja depois do culto, o pessoal que lava os pratos depois de alguma atividade social na igreja. Tudo isso é servir, meus irmãos. Para Deus é a mesma coisa. Mas nesse grupo específico também há alguns perigos. Podemos dizer que as pessoas podem deixar de se achar importantes, as pessoas talvez possam achar que não servem para nada, mas para Deus eles estão fazendo isso e esse trabalho não é em vão. Mas nós devemos olhar para Cristo, devemos olhar para o seu modelo de servidão e entender como ele fez. Quando eu me deparo com o relato do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, eu fico maravilhado a entender que esse Deus soberano, criador e dono de todas as coisas, se esvaziou de si mesmo, vindo como servo, fazendo semelhante aos homens. Quando eu olho para os evangelhos, eu percebo um Jesus que ele vive o serviço como um estilo de vida. E eu exemplifico isso com João capítulo 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Os seus discípulos que inclusive os pecados deles cairiam sobre o próprio Jesus. Mas o Senhor nos ensinou que nem mesmo Ele veio para ser servido. Ele veio também para servir, segundo Mateus 20. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo. Novamente fazendo uso de Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos conta que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, irmãos, precisamos nos encher, precisamos transbordar de serviço ao próximo. Não por achar que talvez estamos em débito com Deus, porque nós sempre estaremos em débito com Deus, mas por amá-lo acima de todas as coisas e desejar com todas as nossas forças se tornar mais parecido com o nosso Redentor. E a Bíblia, ela nos mostra pelo menos 6 razões, 6 motivações que devemos ter para servir a Deus. A primeira delas é a motivação pela obediência. Nós podemos usar o texto de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, que fala assim: cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a ele. Nós devemos desejar servir a Deus por obediência, por desejar ser obediente a ele, uma vez que deixar de servi-los é pecaminoso, irmãos. Mas também há a motivação pela gratidão. E aí eu faço uso de 1 Samuel capítulo 12, que fala: temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Você se lembra o que é ter ofendido a Deus e ser alvo da sua santa ira? Você se lembra o que é estar a um passo do inferno, meu irmão? Agora você se lembra qual foi a primeira vez que você olhou para a cruz de Cristo, olhou com fé e entendeu o que Ele fez naquela cruz do Calvário, por meio de sua morte e ressurreição? Nós devemos ser eternamente gratos por isso, servir a Ele por causa disso. E também devemos ser motivados por alegria. Essa é a terceira motivação, e eu faço uso do Salmo 100, versículo 2, que diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Eu entendo, meu irmão, que se não há alegria em nosso serviço a Deus, alguma coisa está muito errada. A alegria deve ser, o servir a Deus deve ser não um peso, mas uma alegria, deve ser um momento de felicidade para nós. Eu concordo com o teólogo Donald Whitney, quando ele fala que até a melhor de todas as coisas é considerada escravidão miserável, em comparação com o grato privilégio que é servir a Deus. Também há a motivação pelo perdão e não pela culpa. O texto de Isaías 6 fala: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, Isaías ele se esforçava para servir a Deus de todo jeito. Ele queria ser um servo fiel, mas ele não fazia isso por
se sentir culpado, mas porque Deus havia tirado o seu pecado, Deus havia tirado a sua culpa, ele não era mais culpado dos seus pecados. Nós não devemos fazer algo para Deus achando que nós estamos culpados, mas porque somos perdoados por meio de Cristo. Também há motivação por humildade. E, novamente eu faço uso de João 13 no exemplo de que Jesus lava os pés dos discípulos, que ele fala: lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Nós não devemos servir a Deus procurando receber algum lucro, procurando receber alguma coisa em troca, mas porque desejamos se parecer mais com Ele, servir a Ele, desejamos estar mais próximo do exemplo que Ele nos deu. Também há, meus irmãos, a última das motivações, na minha opinião, a mais importante, que é a motivação por amor, que aqui a gente pode observar Gálatas capítulo 5, que fala: sirvam uns aos outros mediante o amor. O maior mandamento que o Senhor Jesus nos deu foi amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior foi amar o próximo como a si mesmo. Então eu concluo que quanto mais amarmos a Deus, mais o serviremos. Quanto mais amarmos o nosso irmão, o nosso próximo, mais teremos vontade de servi-lo também. Essas são as 6 motivações que nós devemos ter. E embora eu entenda que tudo, mas absolutamente tudo, deve ser feito com muito amor, com muita alegria, com muita motivação, nós sabemos que nós precisamos também nos disciplinar rigidamente para cumprir essas coisas. Muitas vezes não temos aquele fervor para orar o tempo inteiro, muitas vezes não temos aquela motivação grande para ler a Bíblia, aquela disposição para evangelizar, mas, irmãos, nós precisamos aprender a orar em momentos bons e momentos ruins, precisamos aprender a evangelizar em tempo e fora de tempo, precisamos aprender a servir, estando confortável ou não. Muito provavelmente servir vai te tirar da zona de conforto, você vai receber alguma coisa desse tipo. A segunda verdade, meu irmão, que eu trago para hoje, é que todo cristão tem um dom. E aí eu faço uso de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A multiforme graça de Deus. Geralmente quando se fala nesse assunto de dons espirituais, há alguma polêmica, alguma controvérsia. Mas, meu irmão, independente de sua teologia sobre isso, eu quero chamar a atenção a você de 2 grandes convicções que eu tiro desse texto. A primeira delas é que se você é um cristão, você definitivamente tem um dom espiritual. Nós podemos olhar para esse versículo e concluir isso com certeza. E também podemos fundamentar essa afirmação em outros textos da Escritura, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. É interessante saber que todos esses dons, eles procedem de Deus, procedem da mesma fonte. E por procederem de Deus, eles devem estar em unidade, e não separados, não em conflito, mas juntos, visando a edificação de todo o corpo de Cristo, visando a edificação da igreja. O dom ele não é algo que deve ser usado necessariamente para o seu próprio bel prazer, mas para abençoar o seu irmão, abençoar o corpo de Cristo inteiro. Se seu irmão for edificado com um dom seu, ele vai estar glorificando a Deus, e essa é a razão que deve acontecer. A segunda grande convicção que eu tiro do texto é que o propósito de Deus ao dar a você um dom é para que você o sirva no seu reino. E a palavra grega usada para serviço nessa passagem é diakonuntes, também parecido com a palavra diácono, que significa servo. Essa palavra tem um significado um pouco mais abrangente. Ela significa servir de todo jeito que você pode ao seu irmão, de todas as maneiras. Mas o apóstolo Paulo ele também faz uso de uma palavra muito importante nesse texto, que é a palavra oikonomai, que significa dispenseiro ou mordomo. Esse mordomo ele tinha uma função importante naquela época que foi escrita essa epístola. Nós podemos perceber que eles eram aquelas pessoas responsáveis por administrar a casa de seus senhores e também de servir a mesa. Então nós devemos administrar esse dom como eles administravam, para servirmos a Deus. E é interessante saber que quando o cristão recebe um dom, que é a palavra grega carisma,
que deriva de caris, que é a palavra graça, é necessário entendermos, e é lindo entender isso, que quando você recebe um dom, você recebe nada mais, nada menos que a graça de Deus. Eu concordo com Hernandes Dias Lopes, quando ele afirma acertadamente que ter um dom de Deus é ter um depósito da sua graça. Isso é uma verdade, irmãos. Mas e você? Quando você ouve falar de alguém em necessidade, você coloca o seu dom, você quer servir a ele. Quando alguém pede a sua ajuda, você tem dificuldade em dizer sim para essa pessoa? Trazendo para hoje, irmãos, esse serviço que estamos falando aqui não são somente para diáconos, mas para toda a igreja. Toda a igreja deve servir bastante. Nós devemos colocar nossos dons a serviço de todos, porque o cristão é uma pessoa de coração, de casa, de braços abertos para receber quem quer que seja e servir quem quer que seja. O cristão é um discípulo do Senhor Jesus, o Deus soberano, criador de todas as coisas, o Deus dono de toda a glória, que usou a toalha e a bacia como seus distintivos. Precisamos olhar para Jesus, meus irmãos, porque esses dons, eles são a manifestação do Espírito Santo, o Espírito que não é visto, que não é ouvido, mas que é percebido por meio dos seus feitos, dos seus efeitos, das suas operações. Os dons não são medalhas de mérito, os dons são toalhas de serviço. Amém? Mas, meu irmão, toda a mensagem que eu quero deixar aqui sobre dom, ela pode ser resumida em uma só frase. Deus, ele te abençoa com o propósito de que você abençoe a outra pessoa. Devemos entender isso e não ser exclusivistas. Para concluir, Cristo, ele serviu durante toda a sua vida, mas o seu maior serviço não foi o da carpintaria. O seu maior serviço não foi um milagre na festa de Caná. O seu maior serviço não foi curar os cegos, curar os surdos, dar voz aos mudos, muito menos ressuscitar os mortos. O seu maior serviço não foi ensinar sobre a sua autoridade e nem sobre a hipocrisia dos fariseus, mas o maior serviço que Cristo prestou, o maior de todos os serviços, foi naquela cruz do Calvário, onde ele passou aquelas 3 longas horas em sofrimento por amor a mim e a você. Amém? E a mensagem do Senhor Jesus nos evangelhos é bem clara. O reino de Deus é constituído por servos. A regalia de governar no esquema de Deus não é para pessoas importantes, mas para servos, irmãos. O próprio Jesus, ele demonstra claramente que servir é governar, assim como também governar é servir. Ele demonstra esses 2 exemplos na sua vida, que podemos observar nos evangelhos. Ele sempre foi um servo, servo de todos, o servo dos servos, ele sempre foi o servo. E ele próprio falou, segundo Lucas 22, mas eu estou com vocês como quem serve. Então, se pretendemos ser semelhantes a ele, devemos olhar para o seu exemplo, devemos segui-lo e nos disciplinar para servir como ele serviu. É crucial entendermos também que o serviço para Deus não é feito em vão. Paulo nos fala isso em 1 Coríntios capítulo 15 de maneira clara. Podemos até desanimar, sabe, pensamentos ruins virão de que o que nós fazemos não vale de nada, pode vir pensamentos de que resultados não aparecem, e muitas vezes não aparecem, mas Deus nos promete que nosso trabalho não é em vão. Isso não significa dizer que nós encontraremos todo o fruto do nosso trabalho da maneira que a gente quer, mas do jeito que o Senhor quer, Ele irá nos recompensar. Segundo Hebreus capítulo 6, versículo 10, nós podemos também fundamentar isso, que afirma assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciaste com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, o serviço a Deus é um trabalho, é algo custoso, algo árduo, é bem verdade, mas tem duração para toda a eternidade, meus irmãos. E assim como os bombeiros da história que eu contei aqui no começo, que sejamos diferentes, que respondamos ao nosso irmão: eu posso fazer mais que isso, que possamos ser pessoas mais bondosas, mais preocupadas com essas pessoas. Eu aposto com você, meu irmão, isso é uma coisa até que triste, que no caminho daqui para as nossas casas, nós teremos oportunidades de fazer isso e muitas vezes não aproveitamos. Nós veremos pessoas que carecem de doações, pessoas que carecem de um abraço, de uma palavra de amor. Muito provavelmente encontraremos pessoas que necessitam ser evangelizadas. Então que paremos, que façamos diferente dessas vezes.
A minha oração é que todo mundo saia daqui edificado, que todo mundo saia daqui amando muito mais o Senhor Jesus e prontos para agarrar essa oportunidade, ou melhor, esse privilégio de servir a Deus servindo ao próximo. Amém? Amém. Que Deus abençoe.